Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Abra as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos fazer aqui uma leitura alternada, tá certo? Eu vou ler o versículo 1 e a igreja lê o versículo 2 e assim por diante, né? Ele lê os ímpares e a igreja vai ler os pares. Irmãos, existe uma presença de Deus muito grande aqui, viu? Não sente quem não quer, mas a presença do Espírito Santo, ela está palpável. Se você quer intimidade com Ele, pode entrar no rio, que o rio está correndo aqui, ó. E a gente vai ler aqui justamente, o título diz assim: a descida do Espírito Santo. Não se assuste não, que alguém pode ser batizado com o Espírito Santo agora, viu? Eu vou ler os ímpares e o pastor Pedro aqui vai ajudar também, por causa da transmissão, certo? Vamos ler em nome de Jesus. Versículo 1, o título diz assim: a descida do Espírito Santo. Versículo 1: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por elas línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos. E cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. E eu digo: amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmão Ricardo vai orar, e logo após a oração, irmã Elaine vai louvar o nome do Senhor, enquanto os irmãos fazem a coleta dos dízimos e ofertas para manutenção desta casa. Esta casa está bonita, está limpa. Por quê? Porque você está contribuindo. Que se não tivesse dinheiro, ela estava suja. Então, para que ela se mantenha limpa, mantenha organizada, todo organismo precisa de dinheiro para se manter, não é verdade? E aqui é a casa de Papai do Céu, que não vem de outra fonte, a não ser do bolso dos irmãos. Não vem de esfera municipal, estadual, nem federal, nem tampouco de americano. Vem do meu bolso e do seu bolso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Como é bom estar na presença dEle, como é bom sentir a presença de Deus, né? Glória a Deus. Se você quiser fazer a sua oferta através do Pix, vai ter aí no banco à sua frente um QR Code que você pode utilizá-lo para fazê-lo. Também pode ser no método tradicional, que tem as salvas, e também com a maquineta no débito ou no crédito, tá bom?
Então vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, te louvamos, te agradecemos por esses momentos que estamos aqui na tua presença. Te agradecemos porque sentimos a tua presença, Pai. Pela tua palavra lida também queremos te dar graças. Ó Senhor dos Exércitos, queremos agora, Senhor, te pedir que receba, Senhor, a nossa adoração em forma de oferta, em forma de cânticos, em forma de louvor a Ti, que é digno de receber todo louvor, toda adoração. Pai, em nome de Jesus, também te pedimos pelos teus servos que estão enfermos, que não puderam vir nesta noite, aqueles que chegaram aqui com algum tipo de enfermidade. Ó Espírito Santo de Deus, que está entre nós, que está em nós, atua de forma maravilhosa, que possamos contemplar as tuas maravilhas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Igreja com a paz do Senhor. Amém. Igreja, eu não sei qual é o problema, o tamanho do problema que você chegou aqui. Mas uma coisa eu sei. O Senhor quer lhe lembrar que Ele é grande. Desde o começo Ele já está querendo falar com você. a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande gerações Ele é, e o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande
Oi. Som. Oi. Som. Microfone aqui, por favor. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor, continuar louvando o Senhor. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos todos juntos louvar com a bandinha. Glória a Deus. Foram noites intermináveis, eu só chorava, bem no auge das minhas dores, me consolava, mas eu sobrevivi como águia solitária e a sorte de novo sorriu pra mim. Eu sofri bem debaixo de suas asas, nenhuma sorte, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi a subir,
Trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Cantor Gilmar, por gentileza, vem aqui cantar o hino oficial. A banda, né? Alguém aí. Vem aqui cantar esse belíssimo hino, que vai ser o hino oficial durante as festividades dos 40 anos da nossa igreja, que começa domingo, irmão. Domingo começa a abertura das festividades de 40 anos desse templo, que o trabalho do Senhor chegou aqui nesse bairro, Candelária. Então, acompanha aí, vocês receberam. Quem recebeu? Faz assim. Quem recebeu esse papelzinho assim? Eu acredito que todo mundo recebeu. Então, os irmãos vão cantar. Depois, o pastor da igreja está dando uma palavra em nome de Jesus. Nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Hoje nós iremos cantar, apresentar à igreja o hino oficial dos 40 anos de Candelária, a Decandel, composição do nosso querido irmão Airan, arranjos do nosso maestro da orquestra Fernando. E foi gravado lá no estúdio, ET Estúdio, nosso querido amigo Eduardo Taufik. Pode soltar. Em 1984, o novo tempo começou. Em meio às cinzas, Deus ouviu o nosso clamor, com oração, lágrimas e dor, na rocha se firmou, Monte Santo do Senhor. A Decandel, 40 anos adorando ao Senhor, em santidade, servindo ao Redentor. A Decandel, o Senhor Deus juiz, em gratidão, louvarás a Deus assim.
Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Andei caminhando 40 anos adorando ao Senhor, em santidade, servindo ao Redentor. Adei Candel, o Senhor é teu juiz, em gratidão louvarás a Deus assim. Testemunhos de salvação e curas, quantas histórias vividas aqui. O Senhor é o teu pastor e jamais esquecerá de ti. Aleluia! Clame Jesus da sua família, da sua saúde. Chame por Ele. Aleluia. Aleluia. Nome de Jesus tem poder. Jesus, só quero falar o seu nome. Aleluia. Sobre cada mente e coração. Porque eu sei que a paz em tua presença, eu falo Jesus. Só quero falar o seu nome, É o amarelo. até ver todo vício se quebrar, declarando que a esperança e liberdade, eu falo Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Jesus, só quero falar o teu nome Precisa. sobre toda ansiedade e depressão, para toda alma que esteja cativa. Eu falo Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas, Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo o seu santo nome, Jesus. Grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas, Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo o seu santo nome, Jesus. Seu nome é poder, seu
é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Jesus, só quero falar o teu nome sobre toda ansiedade e depressão. Para cada alma que esteja cativa, eu falo Jesus. Oh Jesus, nós cremos que o teu nome tem poder. Teu nome, Senhor, está acima de todo nome. O teu nome é cura, o teu nome quebra cadeias. Nós cremos, Senhor, que o teu nome está acima de toda enfermidade, de toda depressão, de toda ansiedade. Jesus nas montanhas, Cristo nas ruas, Jesus. Aleluia. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo o teu santo nome, Jesus. Adore Jesus. Grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas, Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo o seu santo nome, Jesus. Grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas, Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo o seu santo nome, Jesus. Diga comigo, Jesus. Jesus. Diga Jesus. Diga sentindo Jesus. Clame pelo seu nome agora. Diga Jesus. Te entronizamos, Jesus. Te entronizamos, Senhor Jesus. Diante do teu nome, Senhor, demônios saem, enfermidades vão embora, ataduras são soltas, prisões se quebram diante do teu nome, Jesus. Tudo se dobra, tudo se transforma, vidas prosperam, a igreja avança. Aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, repreendemos todo espírito maligno, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Demônios se sujeitam, demônios saem, agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia, que haja libertação, que haja libertação, que haja libertação, aleluia, que haja cura na alma, que haja cura no espírito, que haja cura física, no nome de Jesus, que haja paz no teu coração, que haja paz no teu coração, aleluia. O Senhor toma controle das nossas vidas, o Senhor toma controle do culto, o Senhor toma controle da igreja,
porque a igreja pertence ao Senhor, e a igreja avança, aleluia, avança a passos firmes, porque o Senhor é o dono da igreja. Amém. Tome assento, queridos, é sobre isso que vamos falar nesta noite. Diga comigo: Jesus, o dono da igreja. Jesus, o dono da igreja. Amado, serei breve. Aleluia. Sinto o poder de Deus neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Anda ramás. Anda ramás. Aleluia, aleluia. Jesus está aqui, irmãos. Jesus, o dono da igreja. Irmãos, como essa igreja surgiu? Como essa igreja deu os primeiros passos? Estamos nos preparando para o jubileu de Esmeralda, 40 anos de obra, 1900, já dizia Irã na letra do hino, e 84. 1984, Monte Santo, e a partir de Monte Santo chegamos a hoje, a Decandel. E essa mensagem nos prepara para domingo nós inaugurarmos a campanha de jubileu de Esmeralda da nossa igreja. Estaremos de domingo a domingo, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo e vamos entender os primórdios desta igreja. Quando começou a igreja, não a Decandel, mas a igreja de Jesus Cristo, a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Meus amados, Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, vou ler apenas para recordar, todos conhecem, os pentecostais conhecem o início da igreja, né? Atos 2, a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Diga comigo: estavam todos? Olhe para o seu pastor, por gentileza. Concordemente no mesmo lugar. Amém? Repita, igreja, comigo e olhe para mim. Estavam todos concordemente no mesmo lugar. Princípio da igreja, irmãos, bases da igreja. Todos concordemente, ou seja, com a mente concordando com a mesma coisa. É difícil? Não. Pode ser para alguns, os mais insubordinados, que não é o caso de vocês, não é o caso dos senhores que aqui estão. Mas lá a gente aprende que na igreja, no princípio, havia uma concordância de mente, concordemente, vamos dizer assim, uma concordância de coração. Deus opera no meio da concordância. Quando a igreja se aliança, quando o ministério se aliança, quando os dois copastores se aliançam, quando os diáconos, auxiliares, colaboradores, quando os músicos, quando a igreja do Senhor, quando os regentes de conjunto, quando a sonoplastia, quando a transmissão, quando todos nós estamos em concordância, unidade de espírito, unidade com o Senhor, a igreja avança. A igreja avança. Satanás atua procurando quebrar essa unidade. É papel dele. E é papel nosso manter a unidade. Jesus orou por ela. E essa igreja orou pela unidade. E essa igreja nasceu em unidade. A igreja de Cristo na face da terra nasceu em unidade. Jesus veio para estabelecer a igreja. Jesus veio para sentar as bases desta igreja. E ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
todos aqueles que, no longo da história da igreja do Senhor, que se levantaram contra a igreja do Senhor, ficaram pelo caminho, ficaram pela estrada. Pense aí alguém que se levantou contra a obra do Senhor. Pereceram, ficaram, porque esta igreja é obra de Deus e não de homens. Deus a projetou lá no céu, Deus arquitetou a igreja lá no céu. Ele disse assim: vou estabelecer um povo, nação santa, povo adquirido, zeloso, de boas obras, menina dos olhos de Jeová. Eu vou estabelecer o meu povo, a noiva do Cordeiro. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. E aí então, a gente pensa assim, a igreja começou no dia de Pentecostes. Amados, Pentecostes foi apenas um marco ao longo da história da igreja. A igreja já estava projetada lá no céu. Glória a Deus. A igreja já estava arquitetada pelo arquiteto maior, Deus, Jesus Cristo. Antes de vir à terra, ele já antevia a sua igreja, porque diz a palavra do Senhor que todas as coisas foram feitas por ele, através dele e para ele todas as coisas subsistem. Então Deus lá no céu e Jesus Cristo e o Espírito Santo se juntaram. Eu imagino, em algum dia desses aí, vamos construir uma igreja, vamos fazer a noiva do Cordeiro, vamos preparar, vamos projetar. E ali projetaram, na presciência de Deus. Na antiguidade, ali ele já pressentia e já se antevia e já projetava você, eu, nós, a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor por isso. Muito bem. Então todas as coisas já existiam na presciência de Deus. Antes de se tornar público, já existia. Jesus já estava lá. A Bíblia diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus, Jesus Cristo. Quando ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele fala no plural. Então ele já estava lá. Vocês que são professoras e professores de escola dominical sabem que Jesus já existia na presciência. Então, como ele detém todo o poder no céu e na terra, como Deus também detém, sabia ou não sabia da igreja? Sabia ou não sabia que ele iria formar, que Jesus Cristo viria para formar a sua noiva? Claro que ele sabia disso. E quando Jesus vem, Jesus estabelece a sua igreja a partir já bem antes. Observe que a igreja cristã, ela nasce num berço judaico. Ela nasce através, desde o princípio. Se você pegar, por exemplo, no Novo Testamento, lá no início, qualquer evangelho, por exemplo, se você pegar Lucas, aí você vai ver que já existia pessoas, não cristãs, mas tementes a Deus. Pessoas, inclusive, cheias do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo não tinha descido ainda, mas já atuava. Isso é um mistério. Ele não tinha vindo ainda como dispensação, mas ele já atuava. Ele atuou, por exemplo, levantando Davi, ungindo a Davi. Davi era cheio do Espírito Santo. Davi, quando tocava a sua harpa, os demônios que estavam em Saul, eles se calavam, eles saíam. Por quê? Porque Davi estava cheio do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus já atuava, de alguma forma já atuava. Não era a sua dispensação. A descida do Espírito Santo, e no dia de Pentecostes, vem para confirmar e para inaugurar o ministério do Espírito Santo, atuante e ativamente como dispensação, ok? Mas o Espírito Santo já atuava. Zacarias era um homem cheio do Espírito Santo. Ana também foi cheia do Espírito Santo, de forma que o Espírito Santo já atuava. E por que eu estou falando disso? Porque vem João Batista, por exemplo, que faz parte da igreja. Ele já era parte da igreja, ele nasce já parte desta igreja. A igreja passa a ser pública e notória no dia de Pentecostes. Mas quantos não caminharam com Jesus? Quantos não foram curados por Jesus? Quantos não foram cheios da presença do Senhor? Quantos ainda não sendo batizados com o Espírito Santo? O Espírito Santo não tinha descido ainda para enchê-los do poder e da ousadia do Espírito Santo, mas ele já estava ali. Então, por exemplo, Zaqueu aceitou a Jesus como Salvador, fez parte da igreja antes do Pentecostes. Ok? Antes do Pentecostes. Bartimeu
também curado por Jesus, e aqueles a quem o Senhor disse assim: a tua fé te salvou. Então já era salvo pela fé, ok? Não somente foi salvo da enfermidade, mas também salvo com perdão de pecados. E aqueles que foram batizados por João Batista antes do dia de Pentecostes, já fazendo parte, multidões acudiam ao Rio Jordão e eram batizados para arrependimento dos seus pecados, e ali então eles já faziam parte da igreja, a noiva do Cordeiro de Jesus Cristo. Agora faltava-lhes algo mais interessante, muito interessante, que era o quê? O preenchimento do Espírito Santo de Deus. No dia de Pentecostes, diz a palavra que como 120 pessoas, vocês conhecem muito bem a história, que essas 120 pessoas, era 120, mas existia uma multidão nas suas casas, existia uma quantidade de pessoas que tinham sido beneficiadas por Jesus, e ali estava apenas uma representação, 120 pessoas, mas a igreja não se limitava apenas, Gilmar, aquelas 120 pessoas que estavam no cenáculo reunidos. Naquele momento, havia 120 no cenáculo. É tipo assim, hoje nós temos aqui uma quantidade de pessoas. Eu lhe pergunto, a igreja de Candelária é apenas essa quantidade de irmãos que aqui está? Não, existe uma quantidade enorme de pessoas que vem no domingo e quase lota esta nave. Está uma boa assistência hoje. Então, o que eu quero dizer é que no dia de Pentecostes estavam como 120 reunidos, mas, Arimateus, havia uma quantidade de pessoas que foram curadas por Jesus, que foram beneficiadas por Ele, pessoas que foram libertas por demônios. Maria Madalena, por exemplo, uma mulher que estava cheia de demônios, e o Senhor Jesus havia beneficiado-a, libertando-a de demônios. Você crê que Maria Madalena não era cristã? Claro que era cristã, claro que ela tinha aceitado a Jesus como Salvador, porque ela sabia de onde tinha vindo, ela sabia do mundo que ela tinha vindo, e que Jesus chega e a liberta, e a enche de alegria, e lhe dá uma esperança, e lhe dá um céu, prometendo-lhe o céu. Então, claro que ela foi cristã. Defendido essa parte, queridos, nós podemos ver que aí vem João Batista, anunciando Jesus, preparando os caminhos do Senhor. Ele estava ali para endireitar as veredas, para preparar, para anunciar. O rei estava chegando, Jesus Cristo estava por vir ainda. 6 meses depois ele nasceria. Nasceu João, 6 meses depois aproximadamente vem Jesus. O papel de João era anunciar, preparar, porque todas as vezes que um rei precisava aparecer diante da sociedade, era natural que este rei mandasse um arautos do rei. É por isso que existe aquele coral adventista chamado Arauto do Rei, porque o arauto do rei, ele vem anunciando o rei. Aí vem o rei, aí vem o rei. Ele preparava os caminhos, ele anunciava, endireitava as veredas, tirava o que estava torto, tirava o que estava no caminho, e dizia: o rei está chegando, o rei vem por aí, preparem-se para receber o rei. João Batista fez esse papel. Preparem-se, raças de víboras, quem vos ensinou fugir da ira vindoura? Arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependam-se e sejam batizados, gritava João no Rio Jordão. Nisto, quando ele estava ali, multidões acudiam ao Rio Jordão. Eu estive lá com Fabinho, eu batizei Fabinho no Rio Jordão, eu batizei Suerda lá no Jordão, e tantos outros irmãos, e ali estava João Batista batizando. Quando ele olha, os seus olhos humanos visualizam aquilo que os olhos espirituais já tinham visualizado, e ele grita, João grita: aí vem o rei. Aí vem, aleluia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus desce, chega mais perto e diz: João, eu quero que você me batize. João diz: Senhor, a mim? Você? Não, Senhor, eu é que tenho que ser batizado. Não, você vai me batizar. Por quê, Senhor? Para que toda a justiça se cumpra na minha vida. Eu quero ser batizado. Pois bem, então vou lhe batizar. E João batiza Jesus, e Jesus estava estabelecendo a sua igreja, curou enfermos, salvou alguns, libertou cativos,
dava palavra para o povo, e o povo acudia, vinha para Jesus. Diz a palavra que ele começa pela Galileia. Jesus vai pela Galileia, Jesus vai por Cafarnaum, por Decápolis, 10 cidades, e sai. Ele não parava quieto, ele queria pregar a palavra. Ele tinha pouco tempo para estabelecer a igreja. Em 3 anos e 3 meses aproximadamente, ele se demonstra publicamente, e a partir daí, depois do batismo nas águas, ele começa pregando a palavra, prega, enfim, já vinha pregando, mas ele agora já batizado nas águas, ele vai pregando, ele vai ganhando almas, ganhando pessoas. E nisso, queridos irmãos, nós vemos que nessa chamada que Jesus fazia às pessoas, ele também chama a homens naturais, assim como você e assim como eu. Para terminar, eu lhes digo, ele chamou a Simão Pedro, o brabo, o que eu chamo de Pedrão aqui. De vez em quando eu chamo Pedro de Pedrão, porque era brabo, era o menos indicado para ser apóstolo. Jesus olha para ele assim e diz: esse camarada tem algo especial. Esse rapaz tem algo diferente. É brabo, é arisco, é ousado. Eu vou pegar essa forma dele ser e eu vou fazer dele um apóstolo. Aí chama Simão, Simão vem cá. Simão segue a Jesus. Chama Tiago, chama João, chama André, chama Filipe, chama Bartolomeu. Faz uma reunião com Mateus, faz uma reunião com Tomé, chama Tiago, filho de Alfeu. Ele chama Tadeu também. Vem cá, Tadeu, meu filho, vem aqui. Chama Simão, o cananita, e também chama aquele que o havia de entregar, ou aquele que o havia de trair. E Judas Iscariotes, vem cá, eu quero que você faça parte do grupo que estará comigo, fundando, estabelecendo a igreja, a noiva do Cordeiro, ensinando a igreja. Vocês vão estar comigo, vocês serão os líderes desta igreja, os primeiros líderes desta igreja. Aí você dirá: mas pastor, não sabia ele que Judas o iria trair? Mas ele tinha que dar a oportunidade, queridos. Porque o meu Deus e o seu Deus é o Deus das oportunidades. Diga: meu Deus, o nosso Deus é o Deus das oportunidades. E amou a esse rapaz, a esse muchacho, a Judas, até o último momento. Quando chegou o dia e o momento de Judas o entregar, Judas estava ali, olhou para ele, ele o percebeu e disse assim: amigo, a que viestes? O chamou de amigo. Como chamar de amigo aquele que ele sabia que ele ia traí-lo? Mas ele o amou até aquela hora, lhe dando uma oportunidade de retroceder e de pedir perdão e de dizer: Senhor, eu vim aqui para te entregar, mas eu não vou te entregar. Ele teve a chance, ele teve a oportunidade, para que depois ninguém dissesse assim: não deu oportunidade. O odiou, mesmo sabendo que eu ia trair. Por saber, melhor dizendo, por saber que eu ia trair, o odiou, o reprovou, deixou para lá. Não, amigo, a que viestes? Evangelho da graça, evangelho de misericórdia. Embora implique cruz, embora tenha dificuldades, venho nesta noite lhes fazer uma reflexão breve. Daqui a pouco eu terei uma reunião sobre o jubileu. Eu quero terminar cedo, mas Deus colocou essa palavra no meu coração. Evangelho não é oba-oba. Evangelho não é macio. Evangelho não é ter medo. Evangelho não é ter medo. Evangelho é para os fortes. Ser líder é para os fortes. Para quem está disposto a pegar a cruz e prosseguir. Jesus estava falando isso para um grupo de pessoas uma vez, sobre dificuldades do Evangelho, firmeza que temos que ter, palavra, choque muitas vezes, que o Evangelho nos chocam, que o Evangelho choca. Aí começou a sair, sai um, sai outro. E vocês, discípulos, vocês não querem ir também? E os fortes disseram assim: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Para onde nós vamos, irmãos? Para onde nós vamos? Para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Jesus disse assim: você quer me seguir? Pega a sua cruz. Não pegue, sabe, um negocinho fácil, sabe, uma mensagenzinha, beleza, feijão com arroz. Ou então um pudim é bom demais, não? Pudim de leite.
Evangelho não é pudim de leite. Evangelho não é chocolate e cacau. Não é, sabe, Monte Belo da Cacau. É gostoso, comi hoje. É lindo, gostoso. O pacotinho tem 3, estou fazendo propaganda, 3 chocolatezinhos. Você bota na boca, sabe, desmancha na sua boca. Eu venho nessa noite como profeta de Deus aqui, dizer para vocês, evangelho não é chocolate macio. Evangelho é cruz. A jovenzinha que pregou no domingo passado, eu gostaria tanto que tivesse uns tantos quantos aqui, que ouvisse e que desse crédito o que aquela menina pregou. Oxalá que quem não veio, não que vocês estão aqui, pudesse depois pegar a mensagem do YouTube e dizer assim, eu vou sentar aqui e eu vou ouvir o que essa menina de 21 anos, Deus usou-a para pregar. Se você não ouviu, por favor, faça isso. Ela falou de cruz, ela falou de nós largarmos o nosso eu e seguir a Jesus pelo caminho. E o evangelho é isso. Todos estes que eu citei aqui, eu estava lendo o que eu estava citando, a lista dos 12, porque eu não tenho uma memória tão boa quanto alguns de vocês têm. Aí eu, para não pular, eu anotei aqui 12. Todos esses 12 aqui, irmãos, amados, tiveram que renunciar a alguma coisa. Tiveram que renunciar. Tinha 2 que estavam pescando, preparando as redes. O Senhor passa e diz, siga-me. Eles deixam a rede, que era o ganha-pão deles, e largam as redes e vão embora com Cristo. Tinha 2 que estavam, os 2 irmãos, filho de Alfeu, eles estavam ali e estava mais o pai perto. Venham aqui para eu ilustrar, por favor. Batista, vem aqui, Batista, por favor. Vem. Vocês são irmãos? Se eu não me engano, foi Tiago e João. Se eu não estou equivocado agora, Tiago e João. E Pedro vai ser o pai. Vem cá. E está lá, perto do barco, trabalhando. E vocês não vão esquecer nunca essa imagem que eu estou fazendo aqui. Claro, o filho abraça o pai, né? Muito bem. Então eles estavam lá, consertando a rede. Faz de conta que está consertando a rede. E o barco está aqui. E Pedro, que é o pai, estava no lugar do pai, dono do barco. Conserta a rede também, Batista. Consertando. Jesus passa, toca no ombro deles e diz assim, siga-me, por favor, siga-me. Deixa Pedro. E diz a palavra que deixando o barco, deixando as redes e deixando o pai, o seguiu pelo caminho. Levanta a sua mão e glorifica a Deus. Muito obrigado, pode voltar, queridos. Renúncia, sabe, irmãos? E às vezes Deus exige de nós um tantinho assim, e a gente não renuncia. Um pedido do Senhor, Senhor, eu não entendo bem. Sim, eu também não entendia muita coisa. Quando eu fui chamado por Deus, pode acreditar, eu não gostava de gravata. Não me entrava gravata. Aí a Igreja Assembleia de Deus chega para mim e diz assim, jovem, eu era muito jovem, você tem que usar gravata, você é líder de jovens. Aí eu digo, Senhor, eu tenho que usar gravata? Me custou muito, Fabinho. Aí eu pensei assim, se eu tenho que usar gravata para ser líder de jovens, eu aceito ser líder de jovens. Eu vou comprar uma gravata bem bonita. É por isso que minhas gravatas são bonitas e eu não tenho vergonha de dizer. Eu não ando, no princípio eu não sabia me vestir, a auxiliadora me ajudou. Aí eu procuro, se eu tenho que botar uma gravata, que seja bem bonitinha. Se eu tenho que botar um terno, aí eu coloco um terno mais ou menos, para ficar pelo menos bonitinho, não é? Então o que eu quero dizer, mas eu renunciei, me custou botar terno. No primeiro momento, eu era jovem, eu queria vestir camiseta polo, eu queria vestir jeans para ir para a igreja, eu queria botar uma camiseta e ser comum e corrente. Mas o Senhor olha para mim assim e diz, você... Eu não te quero na universidade só. Eu não te quero fazendo engenharia mecânica. Eu não te quero fazendo administração. Eu não te quero na Petrobras por muito tempo. Eu te quero pastoreando ovelhas. Eu disse, Senhor, eu renuncio o meu gosto. E eu disse para alguém um dia que eu era missionário, eu estava na missão, e alguém me disse, eu estando em Natal, eu não tenho vergonha de dizer, Roberto e Rosângela me chamaram, disse, vem para minha casa, você está de férias aqui no Brasil, e eu tenho uma janta para você.
Nós vamos dar uma janta para você. E eu quero que você coma aquilo que você faz tempo que não come. Porque na Venezuela você não tem carne de sol, você não tem cuscuz, você não tem essas coisas do Nordeste. E eu queria que você escolhesse o prato que você quisesse, que você escolhe. A comida que você quiser, nós vamos preparar para você. E sabe qual foi a resposta que eu dei para eles? Eu disse, olha, o meu gosto ficou lá no portão da Petrobras quando eu saí. O que você fizer para mim, eu como. Com isso eu estava querendo dizer que o meu gosto é o gosto do Senhor. O meu gosto, o meu prazer é servir ao Senhor. Não importa o que eu tenha que renunciar, não importa o que eu tenha que deixar, não importa o estereótipo que eu tenha que apresentar, sabe? Se eu tenho que botar um paletó, eu boto o paletó. Se eu tenho que botar a gravata, que seja uma gravata bonita, se seja um paletó mais ou menos. Se eu tenho que me portar de tal forma como um pastor, eu vou me portar como um pastor. Eu já falei para vocês aqui, não convém eu como pastor estar na padaria, estar não sei aonde, de calção, de bermuda, de camisa regata. Esse sabor que vocês podem ter, que alguém possa ter, compete a vocês. Deus exige de mim que não. Porque no dia que você me vir de short lá, se não for na praia, né? Claro que eu não vou tomar banho de praia de calça comprida, quando sou extraterrestre. No dia que você me vir na padaria, se digamos, de short, aí você vai dizer assim, olha o meu pastor. Então, para que você não peque, porque humanamente eu poderia ir de bermuda para a padaria e não pecar internamente, sabe? Não teria nenhum problema para mim. Mas se você tem problemas em me ver de bermuda lá na padaria, aí eu digo, eu não boto, para que a minha ovelha, para que o meu irmão não peque. Paulo ensina sobre isso. Então, tem coisas que não é pecado, mas se te faz pecar, aí eu abdico em prol do teu bem. Então isso faz parte da igreja, e a igreja cresceu assim, e os irmãos cresceram assim, a igreja primitiva cresceu assim, a igreja primitiva do Senhor, ela cresceu na base da ousadia, do poder. Aparecia um endemoniado, vocês pensam que eles corriam com medo? Vocês pensam que ele pedia para ter paciência? Não, era ousadia, estava endemoniado, impunha as mãos e botava o demônio para correr. Estava enfermo, repreendia a enfermidade e o paralítico andava. E o demônio saía. E o que precisava de mantimento era também atendido pelo Senhor. Agora a igreja cresce, a igreja avança, aí a gente vai começando a ter cascas. Não, paciência, bondade do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é paciente. Mas eu vejo um apóstolo Paulo, eu vejo um apóstolo Pedro, eu vejo um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vejo um Pedro que quando o acossaram e disseram, está bêbado, porque está falando em língua. Sabe o que foi que ele disse? Bêbado não. Com o dedo em riste ele pregou, cheio da unção do poder de Deus, defendeu o evangelho, cheio do poder de Deus, de forma que as pessoas disseram, o que é que eu vou fazer então? Arrependei-vos e crede no evangelho de Jesus Cristo. Poder de Deus. E eu quero declarar nesta noite, em nome de Jesus, que demônios, se manifestarem aqui, serão repreendidos, em nome de Jesus Cristo. Demônio não se conversa. Com demônios, a conversa é, saia em nome de Jesus. Demônios têm que ser tratados como demônios. Enfermos, como um enfermo. Endemoniados, com misericórdia, pelo endemoniado sim. Mas demônios não se usa de misericórdia com demônios. Jesus nunca usou de misericórdia com demônios. Demônios não merecem misericórdia. Já tiveram a sua chance. O endemoniado ou a endemoniada terá misericórdia. Com certeza, será bem tratado. Paulo estava pregando uma vez e alguém dizia, esse aí realmente é o profeta, é filho de Deus, é pregador, ele está falando a verdade. Paulo disse, opa, sai em nome de Jesus. Eu sei quem é que está por aí. Evangelho, poder de Deus. É isso que a gente tem que buscar, obreiros do Senhor. Não vos acostumeis com o Evangelho. Não se acostumem com o Evangelho. O costume com o Evangelho faz com que a gente passe por cima de algumas coisas e diga assim, não, é muito natural.
Tem coisas que não são naturais, e só percebem quem anda, aleluia, no Espírito Santo de Deus. Os que andam no Espírito Santo de Deus percebem quando o demônio atua, quando Satanás atua, e quando é coisas naturais. As coisas naturais serão tratadas como coisas naturais. Choveu, chuva natural. Tempestade lá dos Gadarenos. Jesus chegou e disse, estava indo para Gadara, e de repente no mar, uma tempestade. Acaso foi aquela tempestade? Não. Jesus chegou e disse, vento, mar, tudo se fez bonança. Ele tinha que chegar em Gadara. Ele tinha que chegar em Gadara. Ele tinha que repreender. Ele estava mexendo com o inferno. Ele estava mexendo com legiões. E aquele vento se levanta, e você dizer que é natural que aquilo acontecesse. Jesus sabia. Jesus tinha discernimento de espírito. E a igreja cresce com discernimento de espírito. A igreja, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela cresce, aleluia, cheia da unção do poder de Deus. Enfermos se levantam quando é da vontade do Senhor, sai enfermidade. Aí vem uma necessidade, está resolvida em nome de Jesus. Quantas e quantas vezes pessoas, pregadores, está pregando a palavra e de repente chuva. Senhor, transfere essa chuva para outro lado. Sou testemunha disso. Aí a chuva, o evangelho é pregado e pessoas aceitam a Jesus Cristo como Salvador. Se não tiver alguém ousado e cheio da unção do Espírito Santo de Deus, a cruzada acaba, as pessoas vão embora, ninguém aceita Jesus. Abre o guarda-chuva, molhou o som, acaba o som, fecha, em vão a cruzada. Mas quando tem um profeta de Deus, quando tem uma profetisa de Deus, quando tem um Paulo, quando tem um Pedro, quando tem um servo de Deus, cheio do poder de Deus, e ele clama a Deus, os céus se abrem, a palavra é pregada, e pessoas aceitam a Jesus Cristo como Salvador, porque do Senhor é a sua plenitude, o céu, a terra, todas as coisas pertencem a Ele. Claro que não é sempre assim, claro que tem ocasiões que o Senhor quer que chova, aí tudo bem, mas tem ocasiões que é Deus, tem que ser Deus, tem que ser Deus, tem que ser Deus. E essa igreja cresce com Deus, essa igreja sobrevive com Deus. Jesus lança as bases. Sabe qual foi a base que ele lançou? Não foi discursozinho de coach, não. Sabe o que foi? As bem-aventuranças. As bases foram a bem-aventurança. Ah, bem-aventurança é legal, olha, bem-aventurado, mas sabe o que é o bem-aventurado? Bem-aventurado, ele começa logo com, como eu faço? Bem-aventurados os humildes. Ele diz que é bem-aventurado, mas eu tenho que ser humilde. Ele diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não é? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mas ele diz assim, seja justo também. Então ele dá a bênção, mas ele exige também. A coisa não é fácil. É como dizia um colega meu, cocada é doce, mas o coco é duro. Então o evangelho, Deus tem que, ele, nos últimos tempos, Ele está formando uma igreja, sabe, irmãos, uma igreja firme, uma igreja que, não é aquela igreja que, beleza, está tudo Brasil, está tudo, vamos pular aqui, vamos dançar, vamos, porque o evangelho é dança, o evangelho é luzes, o evangelho é lustre. Nem sempre o evangelho é só lustre, nem sempre o evangelho é só templo suntuoso. Muitas vezes o evangelho é UTI, muitas vezes o evangelho é padecimento, muitas vezes o evangelho é perseguição, e esta igreja de Candelária nasceu no meio da perseguição. Com isso eu finalizo. Cruz, sofrimento, padecimento, ponte de pregação, Monte Santo, nasceu em meio à santidade, e não vai morrer não, porque essa obra é de Deus. Quando quiseram fechar essa igreja, quando veio um trator e derrubou, você sabia? Veio um trator e derrubou o ponto de pregação, a mandado de alguém, por uma ordem judicial, lá em Monte Santo, derruba, e sob os escombros ressurgem a igreja de Candelária, aleluia.
em um ponto de pregação, vem o pastor Eloy e prega a palavra do Senhor. O pastor da época manda, pastor João Batista, vai lá Eloy em Monte Santo, reergue aquela igreja, levanta aquela igreja, uma igreja que surgiu através de uma ordem judicial, queima, quebra, faz um escândalo lá. Essa igreja agora sob os escombros, ressurge a palavra do Senhor, e como um gigante, esta igreja se levanta, triunfante, poderosa, cheia do poder de Deus. É uma igreja que avança, é uma igreja que superou a pandemia, é uma igreja que superou as perseguições, aleluia, onde aqui acontece cura divina, onde aqui acontece libertação, onde aqui acontece batismo com o Espírito Santo, onde pessoas aceitam a Jesus Cristo no princípio do culto. Sabe por quê? Porque esta é a igreja do Senhor. Levante-se, por favor. Depois eu termino essa palavra. Outro dia eu prego sobre isso mais. E eu tenho certeza que no jubileu os pregadores pregarão sobre isso. Os pregadores pregarão sobre o avanço da igreja. Cantaremos isto, louvaremos ao Senhor sobre isto, sobre o avanço da igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, fundada por Jesus, anunciada e preparada desde os céus, que transcorreu a história, que percorreu séculos, que percorreu gerações. Uns já se foram, outros ficaram no caminho, uns morreram. Estou falando de Candelária agora. Uns ficaram pelo caminho, uns morreram na pandemia, mas você permaneceu, você ficou aqui. Sabe por quê? Porque Deus ainda tem uma missão. Agora você, com esse senso de pertencimento, você vai dizer assim: Senhor, se eu tenho que renunciar a alguma coisa, opera em mim, opera no meu coração. Eu quero, Senhor, cada dia mais pertencer à noiva do Cordeiro, e eu quero ser essa família AD Candel. Aleluia. Uma igreja que tenha abençoado pessoas. Irmãos, para finalizar mesmo, eu quero lhe dizer uma coisa. Aqui, jovens passaram em concurso. Aqui, jovens casaram. Aqui, jovens constituíram família. Aqui, pessoas que não conseguiam ter filho, Deus deu filho. Aqui, pessoas que não tinham emprego, Deus abriu porta de emprego. Bênçãos materiais, sim, porque Deus dá bênçãos materiais também. Eu dizia que o evangelho é padecimento, mas no meio do padecimento vem também o alívio. Aí Deus deu a bênção. Alguns vieram da central, aí quando chegou aqui da central, da fundação da igreja, chegaram aqui, se inscreveram no Sal da Terra, se inscreveram no coral, fundaram a igreja, estabeleceram a igreja. Aí sabe, aí Deus diz assim: eu vou te dar uma namorada aqui. Aí Deus deu uma namorada aqui. Vou te dar um namorado aqui. Agora vocês vão se casar. Agora eu vou constituir uma família. De repente você é essa pessoa. Eu vou constituir uma família. Vou te dar uma casa. Vou te dar um apartamento. Vou te dar um emprego que vai sobejar. Um salário maravilhoso. Aí Deus deu salários maravilhosos a pessoas que antes não tinham nada. Deus não está passando em rosto, mas está fazendo lembrar. Lembras, que saia na internet, vai ficar gravado, alguém vai ver. Lembra de onde tu vieste, lembra da tua origem, lembra que tu não ganhavas um salário mínimo, mas o salário veio, cresceu as finanças, e de repente criou casca, já não cabe mais na igreja. De vez em quando eu encontro alguém por aí: eu era de Candelária, eu saí de Candelária. Aí Deus diz assim: lembra dos primórdios? Lembra do primeiro amor? Quando orava mais, quando se dedicava mais, quando dizimava mais, quando ofertava mais, quando cantava mais, quando orava de madrugada, quando lia a palavra com satisfação. Lembra disto? Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Jesus está voltando. Quando ele estabeleceu Candelária, ele pensou assim: eu vou abençoar os candelarianos,
Eu vou abençoar a igreja, eu vou dar emprego, eu vou dar saúde, mas eu vou dar salvação primeiramente. Eu vou batizar com o Espírito Santo, eu vou encher de dons, e é isso que Deus tem feito aqui. Quem tem sido beneficiado pelo Senhor, levante a sua mão e diga: graças a Deus. Irmão, eu tenho a reunião, mas eu queria ouvir mais uma vez o hino. Em pé, vamos cantar o hino oficial, Gilmar. Meu Deus, eu estou sentindo a presença do Senhor grande aqui. Eu quero parar e não posso, irmão, sinceramente. Deus está nos falando, sabe, está nos compungindo o coração, nos chamando a servi-lo melhor, nos chamando a questionar menos, nos chamando a adorar mais e dizer: só adoro o Senhor. Eu quero ser teu servo, quero ser tua serva, só para te adorar, sem questionar, sem perguntar, sem dizer nada, só para te adorar. Porque essa igreja surgiu, irmãos, nos primórdios, com sofrimento, sabe? Deus ama a Candelária, Deus ama essa igreja, uma igreja que surge através de um mandato judicial, como já falei aqui. O juiz diz: acaba com tudo, passa por cima. Mas não passou por cima da palavra, a palavra continuou, a palavra vem se propagando ao longo da história de Candelária, e a palavra chegou hoje no teu coração. Cantemos ao Senhor. O novo tempo começou. Em meio às cinzas, Deus ouviu o nosso clamor. Coração, lágrimas e dor, na rocha se firmou, Monte Santo no Senhor. Até Candel, 40 anos adorando ao Senhor, em santidade, servindo ao Redentor. Até Candel, o Senhor é o teu juiz. Em gratidão, louvarás a Deus assim. Mais grato a ti. Em gratidão, louvarás a Deus assim. Testemunhos de salvação e curas, quantas histórias vividas aqui. O Senhor é o teu pastor e jamais esquecerá de ti. Aleluia! Aleluia! Meus irmãos, domingo então, a abertura, o pastor Martim vai estar conosco. Vamos orar agora. Domingo de manhã, escola dominical, e à noite, então, 18 horas, todos nós estaremos aqui para começarmos. Separe essa agenda da semana que vem para estar conosco todos os dias. Ana, você está aceitando a Jesus, Ana? É verdade? E o rapaz também? Oh, glória a Jesus! Venha, venha, venha. Vem para Jesus, eu vou orar por você. Irmão, vocês esperam? Vamos orar por Ana? Glória a Jesus, que maravilha, Ana. E o nosso irmão se chama Marcos. Tem nome de discípulo, Marcos, já? A Ana tem nome bíblico e você também tem nome bíblico, com certeza, um discípulo do Senhor. Eu fico muito feliz em recebê-lo aqui. E se você me permitir, eu quero batizar vocês nas águas depois. Passa pelo discipulado e depois então batismo nas águas. Nos céus há festa. Diga comigo, os céus estão em festa. Igreja Candelariana, levante as suas mãos e ore. Senhor, em nome de Jesus, Pai,
Graças te damos pela vida, Senhor da glória. Ó Deus, do Marcos, Senhor, e da Ana. Meu Deus, tu os tem trazido aqui a este altar para receber a Jesus Cristo como Salvador. Perdoa os seus pecados, inscreve os seus nomes no livro da vida do Cordeiro, Senhor, e que eles permaneçam firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Amém. Deus os abençoe. Com certeza, o nome de vocês está lá no céu, viu? Se Jesus voltar hoje, vamos para lá, vamos para o céu. E se nós formos primeiro, estaremos com Ele também. De alguma ou de outra forma, estamos escapando do inferno.